meus queridos espectadores e também ouvintes, enfim, você que participa conosco do programa Batom e Bate-Papo. É com alegria imensa no meu coração que hoje nós vamos ter um programa diferente, abençoado e completamente oportuno. Hoje nós vamos falar sobre casamento, algo que nasceu no coração de Deus e que nós temos a oportunidade e o privilégio de falar sobre isso da maneira bíblica e também com alguns testemunhos. Nosso programa hoje vai contar com um casal muito especial, que é o pastor Luiz Rigonato e a pastora Dalva. A pastora Dalva está sempre aqui conosco. Além de ser uma companheira de jugo, é uma amiga e uma irmã de aliança, uma mãe muito preciosa e uma esposa completamente espiritual. Você já conhece um pouco sobre ela, mas você não perde por estar conosco hoje. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do casamento. Sabia que a primeira menção de casamento lá na Bíblia está lá em Gênesis? Isso mesmo, lá no primeiro livro, no princípio, Deus falou sobre casamento. No capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento foi algo criado por Deus e que teve início, como eu disse, na criação. Deus nunca teve a intenção, queridos, que o homem vivesse só. Ao contrário, né? Ele sempre teve o plano de ter uma companheira. Você sabe, Deus não quis ser um. Deus é um mistério. Nós sabemos que a Trindade é um mistério. Mas, ao mesmo tempo que ele é um, ele se manifestou e se expressa em 3 pessoas. É uma comunidade. Olha que coisa maravilhosa. Deus se incluiu nos planos da unidade, porque ele mesmo é a verdadeira expressão da unidade, né? Ambos devem deixar o pai e a mãe e se tornarem um, e ainda estar dispostos a colocarem de lado quase tudo que faça parte de antigos compromissos, estilo de vida com objetivos e planos individuais. Essa união se refere a um laço forte e duradouro, com compromisso de amor, de aceitação. Há uma bênção, queridos, reservada para aqueles que são casados. Olha aí, hein? Há uma bênção reservada e nós vamos desfrutar dela. E há um propósito no casamento. E como eu disse para você, nesse programa especial, vou começar aqui apresentando o pastor Luiz Rigonato, que ele é pastor da Videira Canaã, está conosco no ministério desde o início e também é o nosso querido pastor Tira Dúvidas. Gente, olha que bênção, que privilégio meu, pastor Rigonato, seja bem-vindo. Oh, imagina, pastora Valéria, o privilégio é meu. O desafio é grande aqui, viu? Falar para vocês, eu respondo muitas perguntas, mas pastora Márcia e vocês tornam esse lugar aqui um desafio, viu? Porque vocês fazem muito bem e realmente o Batom e Bate-Papo, ele é uma fonte, uma fonte de instruções à medida da palavra de Deus, né? E é um privilégio estar aqui e é o Espírito Santo que nos conduz. Aleluia! Uma alegria. E a sua esposa estar com a minha amada? Esposa, né? Ela me deixa mais segura aqui. Que bom. Estar junto é muito bom. Seja bem-vinda, pastora Dalva. Obrigada, pastora Valéria. E é muito bom estar no Batom e Bate-Papo e em especial hoje com o meu marido, né? Eu quero contar uma coisinha interessante sobre os dois, porque uma vez eu fui no aniversário da pastora Dalva e o pastor Rigonato foi ali fazer as honras, falar uma palavra para ele. Eu nunca esqueci uma frase que ele falou. Aquilo me marcou e quando eu vou aconselhar casais, eu falo essa frase. Ele falou assim, a Dalva é o ponto alto do meu dia. Eu falei, gente, que declaração maravilhosa. Pastor, como assim, em ponto alto? Explica um pouquinho para nós. É o melhor momento do dia. É porque a gente sempre gosta de voltar para casa, nos encontrar, né? A gente sempre, eu falo para vocês, no casamento existe paixão? Existe. E ela se renova todo dia em momentos específicos, né? Você não fica lá com a adrenalina a 1000, mas quando você gosta
você decide, né? Porque o gostar, o amar é uma decisão, é um compromisso acima dos sentimentos. É verdade. Aliás, o amor, ele administra sentimentos. Isso é muito bom. E a Dalva é uma decisão que eu tomei, que eu sei que é uma grande bênção na minha vida. Eu sempre digo assim, falei para ela no último aniversário no Instagram, eu escrevi assim, ó, a Dalva é uma das grandes maneiras, é uma das grandes criatividades de Deus mostrar o quanto Ele me ama. Opa! Gente, tem uma unção aqui, hein? Oh, que maravilha. Dalva, quantos anos de casado vocês têm? 32 anos. Que bênção. Eu tô chegando lá, eu tenho 31. Ó, você tá na cola. Tô, e é como vinho, né, pastora Dalva? Casamento, algumas pessoas tendem a dizer, né, que com o passar dos anos, o casamento cai na mesmice, as pessoas tendem a ter essa imagem do casamento. Mas, na verdade, o casamento, quando ele é renovado no Senhor, e quando nós temos um compromisso com o Senhor e com o nosso cônjuge, Sim. ele, na verdade, ele se renova e ele se torna melhor. Porque quanto mais eu conheço o meu marido, mais eu me apaixono por ele. Porque mais eu descubro coisas boas que Exatamente. ele tem. E com o passar dos anos, nós também vamos melhorando. Né? Eu não sou a Dalva que eu casei. O Luiz não é o Luiz que eu me casei também. Sim. E então é igual as misericórdias do Senhor, né? Se renovam a cada manhã. Isso, assim, essa questão bem fechada pela Valéria de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, né? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E casamento, pessoal, é assim uma questão de criatividade e estratégia todo dia. Tem que se reinventar. Liderança tem que ser reinventada a cada dia. E casamento é a base de todo o propósito de Deus. Pastor, casamento é tão base do propósito de Deus, desculpa estar cortando o senhor, Imagina. porque eu já vi maravilhas, eu já vi sinais que Deus fez em casamentos que já tinham até chegado ao divórcio. Sim. Deus tem um compromisso especial com o casamento. O casamento, queridos, é algo abençoado por Deus. Ele é a terceira dobra. Por isso, só Ele pode dizer quando é o fim, se é que Ele vai dizer. E por isso é tão perseguido. Por Exato. isso eu sempre digo que se o inferno e as forças espirituais do mal, que são a inteligência do inferno, se eles têm uma prioridade é destruir casamentos, porque o casamento é uma fonte de grandes bênçãos para a família em si, para a cidade, para a igreja, para o país. O casamento é uma grande bênção. Que às vezes as pessoas encaram o casamento apenas como algo para me fazer feliz. Uhum. Né? Na verdade, o casamento ele nos faz felizes, mas é muito mais do que isso. Além de ser um grande parque de diversões, mas ele é um campo de batalha também, não esqueçam disso. É verdade. Mas como a gente amadurece, né? Uma vez eu lembro do pastor Aloísio ministrando e eu também não me esqueci. Ele falou, olha, o cristão deveria fazer duas coisas. Deveria estudar e deveria se casar. Né? Interessante essa comparação dele, porque isso faz parte do plano de Deus, que nós, como cristãos, possamos nos desenvolver, amadurecer, crescer em várias áreas. E o casamento, impressionante, o casamento é a expressão de Deus mesmo, é onde você se entrega, é onde você demonstra o altruísmo, é onde você consegue negar a si mesmo e, ao mesmo tempo, ser tão abençoado, né? E é onde você se responsabiliza, né? Eu acho que muitas vezes a imaturidade é aquela falta de responsabilidade. Amanhã, se der, deu, se eu fizer, eu fiz, se eu não fizer, eu não fiz. No casamento, você não tem isso. No casamento, há um compromisso um com o outro, há um compromisso com os filhos. Então, você se responsabiliza para que aquilo dê certo. Sim. Essa responsabilidade, a Bíblia chama de sabedoria, né? Porque o descompromisso é imaturidade e ausência de sabedoria. Mas no casamento você aprende a ouvir. Você tem que aprender. O casamento ele é celestial, mas a manutenção é feita na terra. E sem maturidade é difícil tocar um casamento, porque mais difícil que viver sozinho é viver a dois, viu? Então, por isso que, para o casamento,
é necessário maturidade. E a maturidade no controle das emoções. Provérbios 16:30 diz assim, que na versão viva, fala assim que o homem que sabe controlar as próprias emoções é mais sábio que um grande general que controla um grande exército, uma grande Nossa, tropa. Realmente. E controlar a si mesmo é um desafio da própria maturidade. Mas tem alguns ouvintes que estão pensando, eu acabei de me casar, eu sou imaturo. Me lembrei de um versículo, também Provérbios Bem-vindo ao 16, crescimento. 32 e 33, que diz, né, exatamente que melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Isso. E a Bíblia ainda se fala, a sorte se lança no regaço, mas é do Senhor que procede toda decisão. Mas falar em decisão, como vocês se conheceram, como é que vocês chegaram na decisão do sim? Ele me conheceu primeiro. Ah, é? Sim. Ele capturou a joia? Ele me conheceu primeiro. Como é que foi, pastor? Conta um pouquinho para nós, depois nós Assim, vamos aprofundar. Deus falou comigo, eu estava pensando, né? Eu pensei que era um pensamento apenas. Um pensamento que, posteriormente, eu até esqueci que eu tinha tido, né? Eu sou da cidade de Itaberaí. Eu estava morando em Goiânia, trabalhando, tinha 19 anos. E eu falei assim, eu vou voltar na minha cidade, vou conhecer uma moça e vou me casar com ela. Aos 19 anos, eu comecei a pensar em casamento. E eu esqueci daquilo, fui para Itaberaí. E um dia, minha mãe, olha que situação inusitada, né? Ela me convidou para ir num local para comprar um presente, que era um perfume. Olha só. Ela trabalhava numa farmácia muito boa, que tinha uma perfumaria. E a minha mãe... Aí, quando eu entrei, eu pensei que ia ter atendentes, né? Mas tinha um anjo do outro lado do balcão. Opa! Eu a vi, não falei nada com ninguém, mas interessante que, trabalhando com a chefe dela, era líder de jovem da igreja. Aí eu pensei assim, aqui vai ser fácil essas conexões, né? Fiquei pensando que era fácil. Mas sabe o que eu fiz? Não falei nada com ela, não falei nada com a minha mãe. Saí dali, né? Depois busquei meu irmão, falei assim, vou ali te mostrar a menina com a qual vou me casar, ver o que você me fala. Jesus de poder! Aí ele falou assim, mas você já conversou com ela, que você vai casar com ela? Não, ela não sabe de nada. Só ela que não sabe. Ela nem me conhece, inclusive. Eu sei. E o dia que ela descobrir, ela termina com você, ela brincou comigo. Ô, judiação. Como é que foi, assim? O senhor foi atraído pela beleza? Foi. A Dalva é muito expressiva, né? Não, ela nos atendeu, né, assim, a beleza, e foi somando a simpatia, a cordialidade, e eu percebi uma doçura, né? Fui atraído por um conjunto de qualidades que eu acho que todo mundo que se casa, em alguma medida, são atraídos por esses elementos, né? Da postura, do comportamento, e eu gostei dela. Gostei. E você, pastora Dalva? Como é que foi? É interessante que até nesse momento eu não o conhecia, né? Ele começou a conversar, nós fomos nos conhecendo. Ele começou a forçar um pouco a barra para ir onde eu estava. Comecei, não, eu forcei totalmente. Intencional. E nesse período, eu comecei a conhecê-lo. E o que me atraiu nele foi que eu achava ele uma pessoa interessante, inteligente, uma conversa muito boa. Engraçado, eu achava ele divertido, gostava de estar com ele. E é interessante que ele tinha algo que nos outros eu não encontrei. Porque eu tinha muito aquela questão. Às vezes eu começava a conversar com o rapaz, se eu achasse ele muito burro ou muito vazio, porque às vezes a pessoa ela tem uma medida inteligente, mas ela é vazia, ela não tem o que dizer, né? Eu só tinha 15 anos, mas eu tinha um padrão que eu queria. Certo. E esses homens eu já não queria mais. E quando eu comecei a conversar com ele, eu pensei, ele é diferente. Ele tinha algo também que os outros não tinham. Ele tinha a fala, algo espiritual que eu não consegui discernir no momento. Mas ele tinha algo de Deus
que eu gostei, porque eu queria muito Deus, eu era muito católica, eu queria muito Deus, mas eu não sabia como procurar Deus. Mas eu via Deus nele, mas eu não sabia explicar Sim. o que era aquilo. Mas isso também me atraiu nele. Certamente. Foi interessante que naquele dia eu já entrei com tudo. Perguntei, eu precisava conversar com você, né? O que você vai fazer hoje? Era a virada de ano, 31 de dezembro de 1984. Faz tempo, gente. A maior parte aqui não tinha nascido ainda, pastora Valéria. A maior parte da audiência nossa. Ah, é verdade. É mesmo? A nossa audiência é bem mais jovial? E aí eu me lembro que eu fui encontrando alguns obstáculos, né? Ela falou, "Nós vamos ter a gente vai fazer uma festinha na família, na casa de uma amiga. Tá vindo uns colegas de Anápolis. E quando eu cheguei na festa, eu fui encontrando obstáculos. O primeiro é que tinha, além de mim, mais 3 interessados nela. Eu estava querendo começar a namorar com ela. Tornou a coisa mais interessante ainda. Eu falei, puxa, será que eu vou entrar nesse pádio, né? Aqui? E é uma outra coisa, eu era filho de crente, não sabia dançar. E ela dançava muito bem. Nó. Mas aí eu criei uma estratégia com ela. Falei assim, eu não sei dançar, você vai me ensinar. Ela falou, eu vou te ensinar para ela. Que missão mais boa que você vai ter. Missão O senhor difícil. realmente usou a criatividade, né, pastor? Mas tinha uma brincadeira muito sem graça, porque os rapazes que queriam dançar com a moça tinham um chapéu especial. Eles colocavam o chapéu na minha cabeça E e pegava tirava, a moça. ele passava o chapéu para mim e me dava o chapéu. E ele ficava com a moça. E aí, mas toda hora vinha um e tirava ela. As outras moças, os rapazes não tiravam. Falei, meu Ixi. Deus do céu, só o Senhor Ê, é pastora Deus. Dalva. Só o Senhor é Deus. Você vê como estava o ambiente. Estava O difícil. desafio foi grande, né, pastora Quanto tempo Valéria? vocês se relacionaram antes de se casarem? Como eu era muito novinha, né? Eu só tinha 15 anos e ele também muito novinho, com 19. Nós namoramos 5 anos, 4 anos e 1 ano de noivado. Certo. Mas tem que lembrar que nós, da primeira vez que nós nos conhecemos, mas eu queria um teste na vida dela, que ela se convertesse. E não queria que fosse por minha influência. Desses 4 anos de namoro, nós acabamos o relacionamento e ficamos quase 1 ano. Separados. Separados. E ela não conheceu mais ninguém depois disso, e na igreja. Eu ficava perguntando, mas será que essa menina converteu mesmo? Né? É porque tinha aquele temor. Mas você foi para a igreja por influência dele? Não, foi ele. Eu preguei pra ele ela. pregou para mim. Ele foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. A primeira. Eu conhecia muitas pessoas, inclusive, como ele falou, a minha colega de trabalho, a minha chefe era cristã. Só que ela só falava de igreja, ela não falava de Jesus. Ouvinte, presta atenção. E quando eu o conheci, ele falou para mim as verdades a respeito de Cristo. Sim. E eu me interessei, apesar de ser muito preconceituosa com os crentes, eu me interessei. E aí ele me fez um desafio. Ele estava desviado nessa época, né? Por isso que ele me achou, porque ele não estava procurando moça na igreja, porque ele estava desviado. Mas ele pregou para mim e falou, você tem muito preconceito com os crentes, mas para você falar mal de crente, você tem que conhecer. Então, eu vou te levar lá na igreja dos crentes para você conhecer. Eu resisti, não queria. Aí ele tinha uma moto, ele me pegou para passear, parou na porta da igreja e falou assim, hoje você vai conhecer. Os crentes. Os crentes. Parou na porta do prédio. E aí eu desci da moto, ele falou assim, no final do culto eu te pego. Ele deixou você no culto. Deixou. Aí eu fiquei na porta pensando, eu posso ir embora ou eu fico? Falei, já estou aqui, vou entrar. Uhum. E naquele dia eu me converti. Ai, que maravilha, gente. Primeiro dia que eu pisei, eu senti um ambiente de vida lá dentro. Eu não entendia Amém. nada, achei Sim, tudo estranho. mas percebeu a vida. Mas eu percebi muita vida e naquele dia eu me converti. Parabéns, pastor. O senhor foi canal de conversão, né? Amém. O senhor foi o canal de apresentar Foi. Cristo E eu fui a para sua primeira, futura esposa. a primeira da minha família a se converter. Que coisa Jesus maravilhosa. aí escolheu e me deu de presente. Exatamente. É isso mesmo. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre casamento e sobre esse casal, mas
Fique conosco, nós vamos ter um breve intervalo. Olá, eu gostaria de apresentar para você um material muito especial. Eu creio que esse material ele veio do alto, das mãos de Deus para nós. São as lições, reis e profetas da Bíblia para crianças e juvenis. Essas lições elas são baseadas nos livros da Bíblia de 1 Samuel até Malaquias, incluindo a lição de João Batista. E o princípio central que nós trabalhamos aqui é o sacerdócio de cada crente. Nós cremos que esse é um princípio de vida para todo filho de Deus. Saber que cada filho é um ministro. Nós queremos que cada criança possa conhecer essa verdade espiritual tão básica para ser um vencedor. Nessas lições, nós estamos ensinando que, assim como esses reis e profetas da Bíblia, eles também podem ser usados por Deus no seu tempo. Nós cremos que esse princípio é para toda a igreja. Eu tenho aqui comigo 2 apostilas. A de célula, que traz 30 lições com 30 ilustrações lindíssimas para que você possa ministrar nas células ou em pequenos grupos. Mas nós temos também uma apostila para cultos, que também traz as 30 lições, desde a idade de 2 até 12 anos, com passos didáticos prontos para você ministrar. Se você quer adquirir esse material, você pode adquirir através do site da Editora Videira ou das livrarias Videiras e também através da Amazon. A gente vai disponibilizar para você cada um desses materiais, ok? Tenho certeza que você e o seu rebanho de crianças será abençoado. Estamos aqui no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo. Hoje, um tema maravilhoso que nós estamos conversando sobre a bênção do casamento. Existe uma bênção em ser casado. Nós estamos aqui compartilhando um pouco com um casal excepcional, que é o pastor Luiz Rigonato, pastor da Videira Canaã, também supervisor da vinha, e o nosso pastor Tira Dúvidas. Estamos também com a sua esposa, a pastora Dalva Rigonato, que está conosco aqui no Batom e Bate-Papo, faz parte do time da pastora Márcia, desse programa, que você é que vem coroar e abrilhantar o nosso programa. Fique conosco agora, nós vamos estar falando ainda sobre esse casal, dentro do casamento. Pastor, o senhor é o pastor Tira Dúvidas. E eu tenho uma dúvida. Existe a pessoa certa para que a pessoa possa se casar? Olha, existe a pessoa certa, sim, mas não com base no mito, né, que tem as duas metades da laranja, as duas metades da maçã. A pessoa certa é uma pessoa que é preparada por Deus para você, mas não existe uma pessoa no mundo exclusiva. Uhum. Deus é tão criativo que Ele é poderoso para moldar, né, transformar. Mas existe uma coisa, aquela pessoa com a qual você se casa, ela se torna a pessoa certa para você. Porque existe, né, a gente estava conversando no intervalo, né, pastora Valéria, sobre a bênção de Deus. Amém. Olha, Deus fez Adão, de Adão ele criou Eva, e aí a primeira menção da palavra bênção na Bíblia está em Gênesis 1, 28. Sim. Porque os dois estavam juntos, a Bíblia diz, e os abençoou, e disse, sede fecundo, crescei, multiplicai, prosperem, seja uma bênção. A pessoa certa é aquela com a qual você se casou. E a pessoa certa é aquela com a qual você vai se casar. Eu sei que tem pessoas, às vezes tem diferenças que têm que ser observadas, é claro. Mas não quer dizer que seja impossível dar certo
Você pode pensar assim, eu casei com a pessoa mais errada do mundo. Não, se você se casou, aí você tem a bênção. E Deus tem um poder para transformar. Se a gente colocar um problema, por mais grave que seja, no conjunto, na conjuntura de um relacionamento específico, você achar que não tem solução, é você diminuir Deus Exato. para o tamanho do problema, ou torná-lo menor que o seu problema. Exato. Deus é infinitamente maior. E a pessoa com a qual você está é a pessoa certa. E aquela com a qual você vai se casar? Eu sempre digo assim, olha, você observa alguns critérios da família, de um, de outro, não são coisas tão relevantes assim. Mas aquilo que vai dar problema no futuro já está dando problema no presente. É verdade. Se não tiver jeito de tiver alternativas para a solução agora, então seja paciente. Exato. Né? Você não tem que se prender a uma única pessoa. Amém? Importante o senhor falar isso, pastor, até porque queria fazer 2 comentários. Sim. Eu fiquei intrigada uma vez que eu fui aconselhar uma pessoa cristã, um casal muito precioso. E eu lembro que eles estavam com uma crise conjugal muito grande e ela falava assim para mim, sabe por que eu estou passando essa crise, pastora? Porque o meu casamento foi fruto da minha teimosia. Então, assim, quando ela usou aquela palavra, aquilo não me caiu bem. Parece doeu no meu coração. Eu penso que também não caiu bem aos ouvidos do Senhor. Entendeu? Porque eles eram um casal abençoado, tiveram frutos abençoados, mas não estavam conseguindo enxergar, sabe, pastora Dalva? Aquela bênção. E ela falou, sabe por quê que eu tenho todo esse problema? E que eu venha, talvez, a me separar, porque o meu casamento foi fruto da minha teimosia e não da vontade de Deus. Não gostei de ter ouvido aquilo. Não, Mas não, antes de você falar, eu penso que existe um momento também de nós abrirmos os olhos, um momento de nós fecharmos os olhos. Sim. Eu penso que o antes de casar é a hora que você precisa abrir os olhos. Nesses critérios que o Luiz falou, caráter, como a pessoa ela trata a família, como ela reage diante dos desafios. Eu acho que são coisas que eu preciso observar. Existe a pessoa certa? Eu acho que existe a pessoa que cai dentro do propósito que Deus tem para o casal. Amém. Deus une pessoas para um propósito. Mas existe também pessoas que vêm que são erradas, sim. E que vão trazer problemas. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que se casam com pessoas ímpias na expectativa que um dia ele se converta. Então, às vezes ela está caindo num laço e não está vendo. Mas a Bíblia já fala sobre isso, né? Aquilo que a Bíblia já fala, é melhor seguir, né? É sábio seguir. Então, e eu acho que é oportuno mencionar isso, né? Para não se colocar em julgo desigual com os infiéis. Ah, pastor, mas agora eu já fiz. Está feito. E aí? Então, fique em paz. Você entrou num negócio divino. O casamento Aleluia. É um plano divino. E quem entra no casamento, olha, se você abrir os olhos para Deus, como a Dalva disse, né? Esse é o momento onde, se você já se casou, abra os olhos para Deus. Amém. E feche os olhos agora para os defeitos, para as diferenças e discrepâncias espirituais, intelectuais, culturais, olha, pastor, qualquer coisa. Assim como eu não gostei, não me caiu bem ouvir a questão que eu falei sobre que a mulher falou que ela casou com teimosia, caiu tão bem essa frase sua, você entrou em algo divino. É impressionante como tem realidade nessa palavra. O casamento é algo divino, ele não é algo natural, ele não é algo da terra. Ele pode acontecer na terra, mas ele é celestial. É verdade. Deus tem um compromisso de ser o patrocinador do favor e da bênção. Aleluia. Deus tem um compromisso. Você está no casamento, mas depende de fé. Creia nisso. Amém. Acho que Viva feliz, né? Alguns casais, eles sabem da importância do casamento. Eles sabem que o casamento nasceu em Deus. Sim. Eles sabem de muitas coisas. Mas eles não buscam o Senhor quando os problemas vêm. Eu acho que o grande problema da maioria dos casais que se casam e o casamento não dá certo, como eles dizem, né? Não tem mais nenhum relacionamento bom, nós já não nos amamos mais, é porque no meio do caminho eles se esqueceram
que a peça principal do casamento eles deixaram de lado, que é o Senhor. Por falar nisso, eu sei, né, eu conheço o testemunho de vocês, mas eu quero que vocês coloquem aqui, porque todo casamento tem dificuldades, tem conflitos, né? E com vocês não foi diferente, né? Eu sei que vocês enfrentaram muitas dificuldades no início do casamento. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho que edifica muito. Edificou a minha vida na primeira vez que eu ouvi o testemunho de vocês. Eu já era casada, bem casada, e já tinha me convertido, mas foi algo tão forte que eu e meu esposo, nós chegamos em casa, quando vocês deram esse testemunho, eu amamentava o meu segundo filho, pus ele para dormir, e nós dois fomos orar. Amém. Nós dois fomos orar para agradecer a Deus, porque nós insistimos no casamento. Então, Amém. assim, foi muito forte, tinha muita realidade. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Quando que começou essas dificuldades e qual foi o desfecho? Muito provavelmente, tudo começou porque eu acreditava, eu creio que a Dalva foi um presente de Deus para a minha vida. E o casamento, a cerimônia em si, foi uma grande bênção. Eu achei que isso era suficiente para o nosso casamento dar certo. Eu desprezei os cuidados do dia a dia. O casamento é uma lavoura muito produtiva, mas muito frágil, que precisa dos cuidados. E eu ignorei os cuidados. Meu casamento estava abençoado e os distratos, desrespeitos, né? Efésios 4, 31 diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, né? Mágoas, gritarias, blasfêmias, uma série de coisas. Não vou dizer que era contínuo, pontos do nosso casamento que chegava nesse nível de discórdias. É porque a Dalva também, ela sempre fez tudo para fugir de uma briga, sabe? E ela, entendendo que não valia a pena brigar, ela mantinha uma postura de sobriedade que me guardava de ir para extremos. Nós nunca fomos para extremos, mas eu a desagradava em muito. E desagradando, ela reciprocamente, a reciprocidade dela era de me desagradar. E a gente ficava perdido, sem saber onde era o ponto de partida do que estava dando errado no nosso casamento, o que tinha para dar certo. Mas eu falo assim de maneira simples, era a falta de manutenção, de cuidado. Lembra que eu falei? Amor é responsabilidade. Isso. Amor é compromisso, é doação. O amor, antes de ser prazeroso, ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Exato. E ele jamais acaba. Quando você se indispõe ao amor, aí falta o óleo da presença. Porque se não tem amor, não tem harmonia. Se não tem harmonia no casamento, não tem presença de Deus. Não tem presença. Teve um dia que o Luiz falou uma frase para uma pessoa que eu achei muito interessante. A pessoa foi conversar com ele a respeito dos problemas do casamento e ele perguntou para ele: por que você deixou de amar a sua esposa? Aí ele falou: não, pastor, eu não deixei de amar minha esposa. Aí ele falou: sim, você deixou, porque você está destratando, você não está cuidando mais da sua esposa, você está desrespeitando. Então, eu acho que o casamento, ele precisa, como diz Efésios 5, 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu acho que falta muito isso no casamento, temor de Cristo. De destratar um ao outro. E também, do lado da esposa, também há muitos distratos, né? Não só do marido. E no meu casamento, uma das coisas que deu muito errado é porque eu não era uma pessoa de revidar a briga, mas eu também não perdoava. Então, às vezes, as pessoas olham o casamento... Você evitava o conflito, mas aquilo ia para algum lugar. Para o meu coração. Ixi. Né? E, às vezes, as pessoas elas olham um casamento e elas pensam o seguinte: um dos dois errou. Não, normalmente há erro dos dois lados. Lógico que talvez de um lado mais, do outro menos, mas sempre existe erro dos dois lados. E o meu erro era guardar mágoa das coisas que eu ia passando, as coisas iam acontecendo, eu já não queria mais resolver.
E isso também foi uma causa grande para que o meu casamento chegasse ao fim, né? Isso, a Dalva, a linguagem que ela usava não era com palavras duras, não era com revides, não era com nada assim aparente, mas era uma rejeição no coração. Ela, digamos, passados 6 anos, eu guardo as datas. No dia, Ele é bom de data, gente. quando a gente ia fazer 6 anos de casados, no dia 20 de janeiro de 96. No dia 6 de janeiro, ela chegou e falou, não dá mais. Eu havia maltratado, ela tinha cortado o cabelo naqueles dias, contra a minha vontade. Eu até tinha achado bonito o corte, mas eu não gostei. O senhor encarou como uma afronta? Encarei, porque eu tinha falado para ela não fazer. Mas ficou, depois de bonito... É porque eu gostava do meu cabelo grande. Entendi. Ficou bonita. Né? E ele gosta dos seus Mas brincos grandes também. Gosta. Inclusive, Eu a pastora aprendi- Dalva, eu aprendi. ela usa brincos grandes e brincos bonitos, porque o marido gosta. Sim. Olha aí, tá vendo? São em pequenas coisas que vocês têm cultivado dia a dia. Sim. Isso é importante. Os maridos têm que sempre tratar bem, mesmo que você não goste. Minta. Jesus, ó, o pastor tira dúvida, meu Deus. Por uma boa causa, pastor? A unidade está acima, às Amém. vezes, do seu... Na hora certa, quando eu digo assim, minta, você não fala na hora que você está contrariado, espere. Entenda? Naquele momento, se for possível ficar calado, fique. Porque no dia que eu a vi com o cabelo cortado, eu falei uma coisa que eu não deveria. Aí ela foi a gota, eu falei que ficou feio. Ai, meu Deus. Não, você falou ficou feio, não. Você falou ficou horrível. Ô, Jesus. Não precisa. Tá vendo? A palavra foi pior. Foi uma palavra dura. Dura. Vindo do homem, né? Vindo do seu marido. É. Né? Eu acho que Exato. tem coisas que Nada é neutro, se né? outro disser... Por exemplo, se qualquer pessoa me dissesse seu cabelo ficou horrível, não, eu ia entrar no ouvido e sair no outro, porque para mim não tinha importância a opinião de outros. Sim. Mas a opinião do meu marido, ela era muito importante para mim, e é ainda. Né? Mas naquele momento feriu muito por causa disso. Mas vocês têm um testemunho tremendo, porque romper com as feridas, com os laços, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais, pastor, porque o senhor ficou mais de 1 ano, vocês ficaram morando na mesma casa, com separação de corpos, mas Totalmente. existe um ingrediente lá. O senhor falou aqui agorinha que o amor tudo crê. Eu queria parar um pouquinho nesse crer, porque suportar, vocês estavam se suportando. Vocês usaram um termo também, que vocês usaram distrato. Distrato, na verdade, é o contrário de contrato. Sim. Embora o casamento não é um contrato, ele envolve um contrato. E vocês distrataram um ao outro, né? Mas quando ela chegou com essa palavra, para mim, acabou, eu acho que o senhor ativou a fé. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Porque o senhor suportou um tempo muito difícil. O tempo difícil foi... Deus é maravilhoso, né? Às vezes, Romanos 5,3 fala assim que nós também nos gloriamos nas tribulações. Isso é coisa de crente, né? Gloriar em tribulação, em provação. Só de crente. Mas por aquilo que a tribulação produz em nós. Sim. Sem a tribulação, Deus não promoveria, não causaria em nós a perseverança, que é a paciência consolidada, experiência, que é uma sabedoria divina, e a esperança. E a esperança não traz confusão, porque aí nós nos enchemos do Espírito, porque o Espírito é derramado em nossos corações. São meios que Deus usa para a nossa natureza dura, né? E aí, pastora Valéria? Sim. Assim, eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando. Eu não era o que diz Efésios 4:32, que é para os casais, em primeira mão. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O casamento é o melhor lugar, é o primeiro lugar, na verdade, onde isso tem que ser aplicado. E eu não aplicava. E também, o casal que um faz,
ele replica no outro, ele influencia o outro. E quando ela disse assim para mim, olha, foi uma palavra, uma das mais duras que eu já ouvi na minha vida, você é muito gente fina, mas eu não suporto mais viver com você. Aí eu caí do cavalo. Quer dizer, eu descobri uma realidade que eu estava vivendo de completo engano. Hoje uma palavra que é muito usada, fake, né? Mentira. Eu vivi uma mentira e a gente não sabia, e as pessoas que conversavam conosco não tinham clareza. A gente até ouvia as pessoas, mas nós tínhamos o ouvido fechado para essas verdades. Mas o interessante desse tempo, pastora Valéria, como você falou, né? 1 ano e 6 meses nós ficamos separados, morando na mesma casa. Mas nesse tempo, eu que estava do outro lado, que era a parte que eu não queria, mas eu via tudo que estava acontecendo. Eu via que ele saía à noite para ir orar. Né? Eu via que ele levava pessoas para orar na minha casa. Eu percebia que ele tentava me agradar o tempo todo. Mas existia algo espiritual acontecendo e existia um coração endurecido dentro de mim que eu não conseguia me abrir para nada do que ele fizesse. É como se ele fizesse tudo o que eu queria, já não resolvesse mais, porque algo havia quebrado. E muitas pessoas chamam isso de uma rua sem retorno. E era o que eu pensava. Eu falava, aqui não tem mais retorno, porque não tem mais jeito. Né? Quebrou e acabou. Mas esse é um outro engano. Um outro engano do diabo. Por quê? Não existe nada que seja quebrado pelo diabo, por nós, que Deus não possa restaurar. Isso é uma grande mentira. Tanto que esse tempo que o Luiz ele permaneceu crendo, foi o que hoje nós estamos aqui, porque nós experimentamos disso, né? De uma restauração de algo que aparentemente não tinha retorno. Nós vivemos na experiência, eu vivi, e a Dalva também, o poder da força do amor. Porque eu passei a fazer, não vou dizer tudo, mas grande parte do que eu não fazia. Mas você sabe, pastor, o que eu gostei de ouvir o senhor falar aqui, eu sei que teve um poder divino que restaurasse vocês, mas assim, houve um quebrantamento da sua parte. Sim. Porque na hora que o senhor ouviu que ela não suportava viver com o senhor não se achou maravilhoso demais a ponto de achar que ela estava enganada. Né? O senhor falou que algo aconteceu com o senhor. É como se os seus olhos começassem a se abrir, é como se as escamas começassem a cair. Isso é muito importante, por quê? Porque eu vejo casais que eles não conseguem deixar a luz entrar, porque sempre eles querem que responsabilizar alguém ou responsabilizar o outro pelo fim do casamento. Mas quando você traz um pouco para você, unindo esse quebrantamento à fé, é infalível. É verdade. A Bíblia diz, você lembrou algo importante, um coração, um espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não resiste. Deus não despreza, né? Deus não despreza. Ele vem. Ele vem. Ele vem e age de maneira sobrenatural. Verdade. Coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém. É o que diz a palavra. Amém. E assim, Deus começou a fazer, mas o que Deus leva a gente para aprender, você tem que ter paciência no processo. Porque tudo que Deus faz é milagre, mas milagre não é passe de mágica. O milagre é um processo através do qual Deus te leva para um caminho de maturidade. Amém. Então, você não pode desistir de esperar em Deus o que Ele está fazendo em você, em primeiro lugar. Você está querendo coisas externas, mas Deus está agindo internamente em você. Palavra sábia, palavra preciosa. E de todo Amém. esse processo, pastora Valéria, Sim. nós experimentamos de algo que Deus fez, Sim. de restaurar o meu casamento, de restaurar o meu coração, o nosso relacionamento, de fazer tudo novo. A gente fala muito isso, né? Deus faz novas todas as coisas, mas eu e ele estamos aqui como um testemunho de que isso é Amém. real, Amém. que Deus faz nova todas as coisas e que o diabo ele pode tentar, sim, contra o casamento, como ele tenta, né, para destruir, mas a posição, o
posicionamento de fé e de buscar a Deus de pelo menos um dos cônjuges. Porque no nosso caso foi ele que buscou a Deus e não eu. Sim. Para que essa restauração acontecesse, vai acontecer. A grande questão é que muitos, um espera pelo outro. Ah, se ele orar, não, se ele quiser, não, se ele fizer. Eu já vi gente falar, se ele não vier transformado, eu não quero. Eu não quero. Só que o processo de transformação está acontecendo em ambos. Exatamente. Nessa questão que não é exterior, como o pastor Regonato falou. E quando eu olho para vocês, eu me lembro de um versículo, que já foi até mencionado aqui hoje. A perseverança tem ação completa. Porque o Senhor perseverou crendo, e ela perseverou ali, ela teve o desejo e rompeu interiormente, mas ela não saiu. Então, assim, a perseverança tem ação completa. Sabe, eu sou testemunha, né? Eu convivo com esse casal há muitos anos. E sabe o que Deus fez nesse processo de transformação? Deus entregou um ministério preciosíssimo, que é o Ministério de Reconciliação Conjugal. A pastora Dalva escreveu sobre isso. Esse casal acompanha casais. São inúmeros os testemunhos, para a glória de Deus. Amém. Né? É para a glória de Deus, mas eu vejo tanta graça e favor em vocês, assim, porque vocês se dispuseram, né? Vocês transformaram a tristeza em alegria. Vocês transformaram a tragédia em glória para o nome do Senhor. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. Né? Eu Amém. sei que eu quero aqui deixar para você essa palavra. Né? Creia. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. Amém. Então, vamos deixar esse amor de Deus explodir no nosso coração. Amém. E quero falar para você que nós vamos ter um terceiro bloco. Esse casal que experimentou essa transformação, esse milagre, que foi um processo, que não Amém. foi um toque de mágica, como o pastor Regonato falou, vai compartilhar um pouquinho conosco a respeito da bênção de ser casado. Amém. Fique conosco. Eu quero aqui, antes de concluir esse segundo bloco, agradecer. Muito obrigado, Amém. pastor, Imagina. pela sua disposição intervindo. Muito obrigado por o senhor ter perseverado, né? E para o Amém. senhor compartilhar com tanta vida, com tanta graça, a respeito da bênção de ser casado. Obrigada, minha amiga querida. Eu amo você. Eu Continua também. firme. Firme demais. Fique conosco, até daqui um pouco, no compartilhar da palavra do pastor Luiz Rigonato e da pastora Dalva. A bênção de ser casado. Olá, eu gostaria de apresentar para você um material muito especial. Eu creio que esse material ele veio do alto, das mãos de Deus para nós. São as lições, reis e profetas da Bíblia para crianças e juvenis. Essas lições elas são baseadas nos livros da Bíblia de 1 Samuel até Malaquias, incluindo a lição de João Batista. E o princípio central que nós trabalhamos aqui é o sacerdócio de cada crente. Nós cremos que esse é um princípio de vida para todo filho de Deus. Saber que cada filho é um ministro. Nós queremos que cada criança possa conhecer essa verdade espiritual tão básica para ser um vencedor. Nessas lições, nós estamos ensinando que, assim como esses reis e profetas da Bíblia, eles também podem ser usados por Deus no seu tempo. Nós cremos que esse princípio é para toda a igreja. Eu tenho aqui comigo 2 apostilas. A de célula, que traz 30 lições com 30 ilustrações lindíssimas para que você possa ministrar nas células ou em pequenos grupos. Mas nós temos também uma apostila para cultos, que também traz as 30 lições, desde a idade de 2 até 12 anos, com passos didáticos prontos para você ministrar. Se você quer adquirir esse material, você pode adquirir através do site da Editora Videira ou das livrarias Videiras e também através da Amazon. A gente vai disponibilizar para você cada um desses materiais, ok? Tenho certeza que você e o seu rebanho de crianças será abençoado. Estamos
de volta nesse terceiro bloco para continuar compartilhando com você experiências, palavra de Deus, né? Eu e meu esposo aqui, com muita honra, hoje no Batom e Bate-Papo, né? E queremos que você seja abençoada, porque existe uma bênção em ser casado, né? E com certeza essa bênção vai te alcançar, você que está aqui nos assistindo e que também é casado ou que pretende se casar. E então, o casamento de ponta a ponta na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aliás, o livro de Apocalipse ele encerra com um grande evento, né, que nenhum roteirista, por melhor que ele seja em toda a história, ele vai alcançar algo próximo daquilo que Deus vai fazer quando Cristo receber a igreja como a sua noiva. E, no caso de Cristo, né, o casamento ele é a grande referência que ilustra um relacionamento íntimo. É porque Deus escreve a história através do casamento. Deus escreve a história através de intimidade. Deus nos atrai para Ele. O casamento ele entra como esse elemento magnífico de onde Deus faz emanar a bênção. Em Jeremias, capítulo 32, eu amo esse texto porque ele faz uma referência muito forte ao casamento. Capítulo 32, versículo 39, o Senhor diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Se vocês são abençoados, né? O casamento é bom demais, gente. É uma grande bênção, porque pelo casamento Deus confirma bênçãos assim de uma grandeza que a gente tem dificuldade para descrever. Ele fala: dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. E diz mais, versículo 40, farei com vocês uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu e a Dalva sabemos, por testemunho pessoal, que a gente era crente, convertido, mas não basta, assim, a conversão, ela depende de revelação. Eu acho que conversão e revelação estão de mãos dadas. A conversão, eu penso que é o primeiro passo, né? Nós nos convertemos, entramos no negócio com Deus, né? Somos salvos, mas aí nós entramos também no processo de Deus na nossa vida. Eu acho que no casamento também é assim. O casamento é o primeiro passo, mas depois que eu entro no casamento, eu preciso entrar no processo. É porque Adão e Eva eles receberam a bênção, mas não amadureceram. É verdade. Existem casais que não amadurecem. Houve uma displicência terrível por parte de Adão, né? Ele deixou Eva conversar com quem não deveria. A palavra deveria ser dele. Sabe, maridos, e você que está pensando em casar, você tem que ter uma palavra de Deus todo dia para o seu casamento, marido. Você não tem noção do quanto isso será bênção e favor. Apesar de estar escrito, ser lindo e maravilhoso, entre o que está escrito e a prática, tem a realidade de um vale a ser percorrido. E vocês não podem abrir mão de percorrer esse espaço entre a palavra falada e a palavra vivida na experiência. Isso é um desafio que você precisa do Espírito Santo. E eu penso que eu acho que no casamento, essa experiência que hoje nós já adquirimos em parte, né? A gente está adquirindo. É um processo, nós estamos nele. É um processo. Eu penso que, às vezes, muitos casais que estão pensando em se casar, eles não avaliam coisas a longo prazo. Eu penso que a primeira coisa que você deve submeter o seu coração é a vontade de Deus, e não a sua. Porque muitas pessoas que querem se casar, o que elas pensam? Eu quero, eu gostei e eu quero.
Mas nem sempre o que você gostou e o que você quer é aquilo que vai ser bom para você. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, submeta a sua vontade, o seu coração, à vontade de Deus. Porque você não vai errar na hora de escolher a pessoa com quem você vai se casar. E tendo escolhido a pessoa certa, entrando no casamento, aquela pessoa que você escolheu, eu diria melhor é isso. Aquela pessoa que você escolheu, ela se torna a pessoa certa. Porque Deus tem disposição em abençoar um homem e a mulher. Quando Deus pronunciou a primeira bênção, ele fala assim, ó, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E tendo unido eles, Deus os abençoou. É a primeira menção de bênção, é a partir do casamento. Não que pessoas não casadas não tenham a bênção de Deus, porque a Bíblia também diz assim, olha, que você tem que se alegrar nos dias da sua mocidade e viver ela intensamente. Ah, pastor, eu não sou casado, então eu não tenho uma bênção. É claro que tem a bênção. A bênção está relacionada à intimidade com Deus, ok? E muito mais para um casamento, e eu digo algo para você, todas as virtudes de um casal que vive um casamento gratificante não ficam de pé, não se sustentam sem presença de Deus. Ele é o maior patrocinador do seu casamento. Aqui, eu estou tirando da terceira pessoa e trazendo para a primeira pessoa da conjugação. Mas a Bíblia diz assim, em Jeremias, agora o versículo número 41. Me alegrarei por causa de vocês e lhes farei o bem. Sempre o bem é o ponto central, é o ponto focal daquilo que Deus quer colocar na vida de vocês. Se você está casado, tire proveito dessa grande bênção. Se você tem uma mulher, se você tem um marido, se você tem um cônjuge, aproveite. Eu e a Dalva vivemos isso, mas nos 6 primeiros anos do nosso casamento, a gente via as coisas de maneira muito alheia, aleatória, assim, sem um compromisso da presença, sem um compromisso de honrar a Deus, porque o casamento não é somente eu e a Dalva, o casamento tem Deus envolvido aqui. A pastora Valéria citou agora há pouco que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Não, se tem o cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Ele não se quebra se você honrar a presença de Deus, porque Deus é o maior torcedor do casamento. Agora e ele tem tanta bênção, né, Dalva, para compartilhar. E no casamento é o lugar da bênção, como você falou, né? Você disse que existe a bênção para todos, mas no casamento existe uma bênção dobrada. Eu acredito que Deus, é verdade. A Bíblia fala que viu Deus que era bom, né, que o homem não estivesse só. Então, Deus ele tem prazer em que os dois estejam juntos. E olha só o que a Bíblia diz em Efésios 5:1, meu bem. Sede, pois, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Acho que é o primeiro lugar que eu preciso imitar a Deus é no meu casamento, porque é o lugar de maior desafio. É o maior desafio estar com alguém todos os dias em qual eu conheço as qualidades e os defeitos. Então, no casamento, eu preciso, primeiro, imitar Cristo na forma de falar, imitar Cristo na forma de respeitar, imitar Cristo em amar. É um lugar onde o Espírito Santo vai te ensinar. E olha só o que continua dizendo Efésios 5:8. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Quantas pessoas no casamento andam como filhos das trevas? Sabe, andam com palavras erradas, atitudes erradas, lidam com o casamento de uma forma mundana. E não é isso que a Bíblia diz. Essa palavra é para você que é casado. Você precisa aprender a andar na luz.
com sinceridade, um com o outro, amando um ao outro, com sinceridade, não fazendo de conta, só dizendo, eu te amo. Isso é muito bom, né? Quando a gente fala, bate no ombro do outro e diz que ama. Mas eu quero ver o amor na prática. O amor que Cristo está dizendo é o amor que tem atitude. Eu acho que falta isso em muito casamento. Atitude é o elemento que gera o romantismo, né? Porque há uma idealização. Quando eu falo de idealização, são casais que, às vezes, eles querem viver o romance sem partir para o campo da realidade. Porque o casamento antes de ser um parque de diversões, eu vou repetir, ele tem momentos de guerra, é um campo de batalha. Agora, como que eu transformo esse campo de batalha no jardim que ele foi proposto, que está determinado e definido para ser? Aí eu vou pegar carona com a Dalva no texto que ela mencionou, mas um texto próximo, que é Efésios 5, versículo 2. Andai em amor, como Cristo nos amou. Mas será que nós vivemos coisas boas para Cristo, para Ele nos amar? Pelo contrário, nós éramos das trevas. É verdade. Éramos perversos. E Cristo nos amou sendo nós perversos. Olha, não espere. Não é um lugar de contrapartidas, né, de contratos. Se a Dalva me trata bem, eu correspondo com bondade. Mas se ela me trata mal, ai dela. Misericórdia. Assim, nem no meio dos ímpios. Isso não é aliança, né? Isso não é aliança. Aliança é você fazer o bem de maneira incondicional. Quando eu falei, a Dalva lembrou de uma história que eu estava aconselhando um casal. Eu fui percebendo no que eles estavam nos reportando que ele estava tratando ela muito mal. Aí, quando eu falei, você não está amando a sua esposa, mas como não estou, pastor? Olha o que você está fazendo. Mas só tem que saber o que ela está fazendo. Para eu estar correspondendo dessa maneira, pastor. O marido me disse. Eu falei, mas quem disse que o amor é de baixo? O amor, para ser praticado, ele depende de condições. Ele é incondicional. Repita comigo. Difícil ouvir. Os telespectadores agora doeu aí, né? Amor incondicional não é fácil ouvir essa palavra, né? É bonito de falar, mas difícil de praticar, viu, gente? Eu não quero iludir você que seja fácil, mas eu quero falar uma verdade acima dessa. Vale a pena. Porque quando você corresponde, Deus é honrado, né? Porque José, ele recebeu uma proposta. Eu imagino que a mulher de Potifar era bonita, bem tratada, bem cuidada. E ela tentou seduzir José. A palavra final dele foi assim, olha, o meu patrão, ele deixou tudo na minha mão. Tudo que ele me deu, que ele me entregou aqui, pertence a ele, mas ele deixou sobre o meu governo, menos você, porque você é a mulher dele. E ainda mais disse, ele fechou. E como eu pecaria contra Deus? Isso honrou tanto a Deus, que essa palavra, eu acredito assim, ela precipitou José para o trono, para um lugar de muita glória. Quando você decide honrar o seu cônjuge, tratando ele bem, como uma propriedade de Deus, porque a Bíblia diz assim para mim, que os bens, a herança e os bens vêm dos pais, mas a mulher prudente vem de Deus. E diz mais, maridos, olha, quem encontrou uma mulher para se casar, alcançou a benevolência de Deus. E como eu trataria mal a benevolência de Deus, que é a minha esposa, quando você trata com aspereza, com dureza, com amargura, com palavras duras, aí você deixa de amar e destrata algo que é de Deus. Você tem que lembrar sempre de Deus. Acho que você lembrar que você tratando bem o seu cônjuge, você está tratando bem a Deus, você atrai o favor de Cristo sobre a sua vida. Eu acho que essa questão de nós atentarmos para as nossas atitudes, ela é tão importante no casamento, porque Efésios 5,15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Mas é interessante que quando esse texto ele diz que você tem que andar como sábio, é porque no dia a dia nós lidamos com o outro como imprudentes, lidamos um com o outro como pessoas realmente não sábias. E o Senhor está te chamando a atenção aqui, seja sábio, ande prudentemente, veja o que você está falando, veja como você está andando no casamento, porque no início do Batom e Bate-Papo, você falou que quando nós nos casamos, você pensou que o casamento daria certo, porque tivemos a bênção de Deus, né? No casamento, no dia do casamento. A bênção, ela é real e nós realmente recebemos. Mas esse andar prudentemente está falando agora de mim e de você. Né? Está falando do casal. Como agora que eu tenho a bênção, como que eu vou proceder? Como que eu vou proceder com aquela pessoa que Deus me deu? Né? Deus me deu você. Deus, ele me deu um presente. Como que eu vou tratar esse presente? A bênção de Deus, né, Dalva, e nossos ouvintes e telespectadores, ela é uma semente, ela vem no formato de uma semente. Eu recebi essa bênção no dia do casamento e ela tem um poder, um potencial, que é uma força a ser despertada, um poder a ser usufruído, mas tem que ser cultivado. Eu gosto de Provérbios 25, 2, fala assim que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos nobres é esquadrinhá-las. Há uma bênção dentro do casamento que você descobre todos os dias, ou seja, o seu casamento de 1 ano, de 10, de 20, de 32, como o meu e da Dalva, ou como de muitos, não muitos, mas de 60 anos, sempre há uma bênção a ser esquadrinhada, descoberta, revelada, e se a semente da bênção for cultivada. Tem um texto que está em Marcos, olha só, Marcos capítulo... Está aqui, Marcos capítulo 4, versículo 26. Preste bem atenção. Jesus disse, o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente à terra. Em todas as variáveis da vida, a bênção de Deus é assim. O reino de Deus é assim. No casamento também é assim. É uma semente lançada à terra. Você dorme, acorda, e sem saber como, a semente germina e produz os frutos, quando a plantação é mantida debaixo dos cuidados necessários. E o que isso não quer dizer que não haverá problemas. Não, jamais. Tem ervas daninhas que têm que ser podadas porque, no dia a dia. As pessoas têm uma Bem imagem lembrado. Que o casamento perfeito é aquele casamento que não há problemas. Só que esse casamento ele vai existir quando Cristo buscar a sua noiva. Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos viver problemas em todas as áreas, né? Desafios, problemas. Mas isso não quer dizer que o nosso casamento não tenha bênção. E isso também não quer dizer que o Senhor não é por você nos problemas. Eu penso que, em muitos momentos na Bíblia, o Senhor ele nos deixa histórias, testemunhos de grandes homens de Deus, de coisas boas e ruins, para nos mostrar que nem todos os homens de Deus viveram uma vida perfeita. Eles tiveram que responder em momentos de desafios e eles tiveram que dar a resposta certa. Às vezes as pessoas pensam que a resposta certa ela só será dada quando está tudo bem. Não, muitas vezes você vai precisar dar uma resposta quando estiver tudo mal, quando você não estiver vendo nada. É aí que você precisa firmar sua fé em Cristo e dar a resposta certa. No nosso casamento, a gente tinha a bênção, como a Dalva lembrou. Depois deu errado. Acabou. Acabou a ponto da Dalva, as pessoas proporem para ela jejum de quantos dias ela quisesse, toda sorte de bênção. Se o próprio Deus propôs para ela, eu vou mudar, mas ela dizia, não, eu não quero que o senhor mude, eu não quero. Ela se tornou tão obstinada e avessa e hostil à ideia. O diabo levou o coração dela a endurecer, a desacreditar no poder de Deus, de que algo bom poderia vir
daquela terra que era o nosso casamento. Era a terra prometida e havia uma palavra de rejeição, de infamação da terra na boca dela. E eu também pensei, puxa vida, eu tinha a bênção de Deus, né? Mas nós temos que lembrar uma coisa que a Dalva disse: casamento tem problemas, casamentos têm problemas, e eles estão aí para serem resolvidos. Existe um clichê que é muito verdadeiro, né? Crises não são boas nem são ruins, simplesmente elas existem. E não é porque é clichê que deixa de ser verdade, isso é uma verdade. E assim, o Éden não existe mais, gente. Nós vamos para o paraíso de Deus, mas o Éden, lá no passado, ele foi vítima de uma queda que trouxe o caos. E o diabo semeou no jardim do Éden cardos e abrolhos. E as muitas crises, elas são provenientes não de Deus, jamais. Elas vêm do mundo caído. E como eu disse, Deus está aqui para abençoar. E o seu casamento, você está no negócio de Deus. Ele quer abençoar e muito. Eu e a Dalva somos testemunhos, somos testemunhas, e o nosso casamento é um testemunho do que Deus pode fazer. Olha, eu nunca conheci em toda a minha vida, e olha que eu não tenho poucos anos de vida, não. Tenho 56, quase 57. Eu não vou contar a minha idade. Não precisa. Você é muito mais nova do que eu. Muito mais. Nunca vi alguém que tivesse o coração tão endurecido. Teve um dia que eu perguntei para Deus assim: Deus, o coração dela é muito duro, obstinadamente contra a proposta do casamento. Eu perguntei para um homem de Deus. Ele me deu uma resposta tão sábia que eu nunca me esqueci. Falei da dureza. E eu não escondi nada da dureza do coração. Ele falou: realmente, eu nunca vi uma dureza tão grande. Ele falou assim: mas não acredito que não seja uma pedra que Deus não consiga esmiuçar. Eu falei: puxa vida, já foi bom o que ele falou. Mas aí ele complementou com Provérbios 21, versículo 1, que diz assim: como riachos de irrigação, assim é o coração do rei, do soberano rei, nas mãos de Deus. Ele o induz para onde ele quer. Eu me apegava a essas palavras e falava assim: a Bíblia não falha. Ela tem resposta para toda necessidade, para toda dificuldade, para toda dureza. Porque a palavra de Deus também ela é o martelo que esmiuça a pedra, por mais dura que ela seja. E quando a gente ouve essa palavra, né, nosso tempo acabou, mas eu quero concluir aqui, né, a respeito disso que você falou. Nosso coração ele está nas mãos de Deus. E se o seu casamento, ele nesse momento, você também está com essa impressão de que não tem jeito e de que não tem volta e de que tudo que você vê são coisas ruins, eu quero dizer que o coração do seu esposo e da sua esposa, antes de estar na sua mão ou na mão dela ou dele, está nas mãos de Deus. Né? E o Senhor, Ele pode mudar a sua história como Ele mudou a nossa. Mas você precisa primeiro crer. E você também precisa buscar aquele que pode todas as coisas. Às vezes, você que está querendo resolver a sua vida, o seu problema, na força do seu braço. Eu quero te dizer hoje, o seu problema pode ser resolvido, sim, mas pelo Senhor e na força do Senhor. Amém? Persevere em buscar. Deus fez um grande milagre, que não foi da noite para o dia, como eu disse, mas Deus é fiel e nenhuma de suas promessas na palavra jamais caiu por terra. Amém. E na sua vida não vai ser diferente. Apenas se posicione, fala para Deus: Deus, ainda que Ele não queira, ainda que ela não queira, o Senhor quer. E, Senhor, eu creio no seu poder, e o Senhor vai mover, vai mudar tudo, todas as estruturas dos comportamentos, das posturas, das convicções, das obstinações. Não tem nada que seja assim difícil demais no coração de alguém que Deus não possa mudar. Amém. Olhe para a grandeza de Deus e esqueça do tamanho do problema. Amém. Que o problema seja apenas um pretexto da sua busca para aquilo que Ele quer fazer,
que é a restauração do seu casamento. Ah, pastor, meu casamento já é muito bom. Ótimo, não tem nada tão bom que Deus não possa melhorar demais. Aleluia. Acredite nisso. Na presença de Deus tem um manancial de vida, né? E Deus, assim, por que Deus vai melhorar meu casamento? Para que o meu casamento e o seu seja luz no meio de um mundo tão escuro, no meio de trevas. Deus quer levantar o seu casamento como um farol poderoso para derramar luz onde não há esperança, onde não tem mais expectativa de coisas boas. Amém. Muito obrigado, né? Amém. Nós vamos orar. Nesse final, eu gostaria que o pastor Renato orasse, que você agora, que tem algum problema, não sei qual o problema que você está enfrentando, ou desafio, eu gostaria que você agora buscasse o Senhor conosco, porque o Senhor é um Deus poderoso e que está com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu coração. Mas precisa haver um clamor. E eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos e clamar por aquilo que você precisa agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua bondade. Amém. Obrigado pelos seus caminhos, obrigado por tudo que o Senhor fez. Amém. Ó Deus, a cruz, ela transcende todas as circunstâncias da existência humana. Ela vai muito além, Senhor, o poder dela, o poder da sua obra, o poder, ó Deus, de transformar todo o caos em um grande bem. E o Senhor é o Deus que faz com que tudo contribua para o bem daqueles que são chamados, definidos, escolhidos para o seu propósito. Nós, nessa manhã, Deus, estamos falando a respeito do casamento, Deus Pai. E no nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar pessoas que nos ouvem nessa manhã e que têm, ó Deus, necessidades, que têm, Deus, coisas que precisam da sua mão interferindo. Amém. Aliás, que a sua mão seja a grande sustentação de todos aqueles que nos ouvem agora. Amém. Ó Deus, que eles saibam que o Senhor é o Deus que luta pelo casamento, peleja por ele, Amém. se interessa que ele dê certo, porque através desse casamento constitui-se uma família, através da qual o Senhor vai manifestar bondade e graça. Amém. O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar com justiça e com retidão. Amém. O Senhor julga a causa e o direito daqueles que estão na tua presença, daqueles que esperam no Senhor. Sua palavra diz que o Senhor julga o mundo e administra ele com justiça e com retidão. Amém. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, para o aflito, para aquele que não tem mais esperança. Restaura a saúde do relacionamento conjugal. Se há casais que estão em crise financeira, restaura a condição financeira com prosperidade. Amém. Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, bem-vindo em todos os casamentos. Que a Amém. sua presença, Em nome de Pai, Jesus. que sustenta tudo mais, todas as coisas, Amém. seja bem-vinda em cada casamento. Em nome de Jesus. Que cada um descubra por experiência pessoal, ó Deus, que a sua presença a tudo transforma, Amém. a tudo abençoa. Deus bendito, que esses casais se disponham a servir ao Senhor, Amém. a estarem envolvidos na vida da igreja. Amém. Ó Deus, estarem envolvidos no trabalho, na pregação do Evangelho, que o casamento de cada um, Deus, contribua para a pregação do Evangelho, que tudo faça para se tornarem cooperadores do Evangelho, para a salvação de vidas, para a salvação, ó Deus, atração de outros casais. Amém. Que o casamento de cada um seja um foco de evangelismo, da proclamação do Evangelho da graça. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus. Muito Amém. obrigado pelo meu casamento, pelo casamento, ó Deus, dos pastores da igreja, dos Amém. irmãos da igreja. Deus, o Senhor nos protege com teu sangue Amém. e com a unção que quebra todo o jugo do diabo. Amém. Somos abençoados em todas as coisas, com todas as sortes de bênçãos Amém. espirituais, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Então, encerramos aqui e até semana que vem estamos aqui de novo com vocês.